Gostaríamos de agradecer o empenho de todas e todos que se envolveram na organização desse 29º encontro e saudar os colegas e as colegas que aqui compartilham suas reflexões. O artigo Refletindo sobre Arte, Cidadania, Participação e Espaço Público em Meio à Pandemia foi escrito por mim, Márcia Braga, e pela professora Cláudia Zanata. O artigo reflete, a partir do grupo de pesquisa Poéticas da Participação, Cidadania e Arte, sobre o esvaziamento do espaço público durante a pandemia de Covid-19 e de que forma conceitos a ele vinculados como democracia, cidadania e participação são contaminados pela ausência do corpo cidadão nesse espaço. A partir da obra Divisor, da artista brasileira Lígia Pape, são feitas aproximações aos conceitos citados e à constituição do espaço público na atualidade. As considerações que tecemos se relacionam ao grupo de pesquisa do qual fazemos parte, chamado Poéticas da Participação, Cidadania e Arte, o qual tem em sua denominação termos de difícil definição. Como pensar sobre participação, cidadania e arte em meio à urgência e emergência do acirramento de uma crise ambiental e da desestruturação de instâncias democráticas em meio a um período de pandemia? A canção Haiti, de 1993, nos adverte que em um contexto de crise, cuja base são a desigualdade e a violência, ninguém é cidadão. Poderíamos afirmar que as injustiças que marcam nossa sociedade se tornaram mais visíveis nesse momento de pandemia. Em tal cenário, do que falamos quando nos referimos à cidadania, participação e espaço público? No Brasil, estamos há mais de 100 dias confinados em casa. Durante esse período, nos distanciamos do espaço público enquanto presente e futuro encontram-se em suspensão. Nunca o conceito de modernidade líquida desenvolvido por Zygmunt Bauman nos pareceu retratar tanto esse panorama atual. Nos últimos meses, a vida pareceu perder sua forma como algo que pode esvair-se a qualquer momento. O trabalho, a família, o engajamento político. O medo toma conta de nós na sociedade líquida, diante das incertezas relacionadas ao futuro. Bauman fala da existência de 3 espaços da vida cidadã: o privado, o público e a ágora. O privado, o oikos, seria o espaço diário e familiar, onde falamos e negociamos as formas de compartilhar nossas vidas. O público, ou a eclesia, representaria o domínio das leis, aquele domínio distante que raras vezes visitamos pessoalmente, mas onde as questões públicas, as matérias que afetam as vidas de cada um de nós são estabelecidas. Para o autor, a democracia se localizaria justamente no trânsito entre essas 2 instâncias, que se dá em uma terceira, a ágora. É na ágora que o público e o privado se encontram, são apresentados um ao outro, passam a se conhecer e aprendem, por tentativa e erro, a difícil e útil arte da coabitação pacífica. Segundo Bauman, atualmente, o bem-estar do oikos e as reuniões na ágora para negociar interesses comuns e os meios de promovê-los e protegê-los parece ser cada vez mais uma perda de tempo e de esforço. A pandemia sublinhou que o objetivo de integração, de inclusão social e de preservação do planeta não foi atingido. Está mais que evidente que a vida humana não pode ser separada do meio que dá condições à sua existência e que fazemos parte de uma teia de relações que se caracteriza pela interdependência de todos os que a compõem. Se abruptamente fomos confrontados com a máquina terrível que produzimos como humanidade e não queremos mais considerar normal e natural o modelo de vida de base exploratória, tal decisão certamente terá influência direta em nossa prática artística. O que um grupo de pesquisa que realiza proposições e reflexões a partir de processos participativos que envolvem a relação entre arte e cidadania poderia propor em tal cenário? Até o momento, nossas práticas falavam em contra-hegemonia, na produção de narrativas e de visibilidades descolonizadas e em reexistência, em desnaturalização de tempos e espaços. Tais palavras se calaram sobre o impacto das imagens de um espaço público urbano que momentaneamente assumiu as funções de um cemitério. Nesse cenário, a web se propõe como uma nova esfera pública digitalizada, atípica do capitalismo neoliberal, mas entendemos que a internet não constituiu o novo espaço público.
por razões que envolvem o cibercontrole, mas principalmente pela ausência do corpo nesse suposto novo espaço público. Seja de modo individual ou em coletividade, a presença do corpo é um dos aspectos fundamentais da constituição do espaço público. Basta vermos que os protestos presenciais nas ruas têm, historicamente, sido uma das forças de maior potência no embate pela luta dos direitos sociais. Neste sentido, o Divisor, ação da artista brasileira Lígia Pape, realizada pela primeira vez na favela da Maré, no Rio de Janeiro, permite estabelecermos uma série de relações com o momento atual. Proposta no final dos anos 60, a ação permanece ainda sendo realizada em distintas partes do mundo. Ela se constitui em um grande tecido branco, com fendas regularmente espaçadas pelas quais cada participante pode passar sua cabeça. Para Paulo Herkenhoff, o grande plano branco do Divisor é comparável a uma passeata política, pois atua como situação móvel que vai da favela para as ruas do centro da cidade. Divisor nos auxilia a pensar o espaço público e as noções de cidadania e democracia vinculadas a um corpo social contemporâneo que, embora tenha todas as suas partes absolutamente interrelacionadas, não se constitui como único, posto que esfacelado, altamente polarizado e em disputa, em um momento em que todas as certezas parecem se desmanchar no ar. O Divisor nos provoca a pensar a relação do corpo com o espaço público como produtora de tensionamentos. Guy Brett escreve que a ação aponta para uma ética da comunidade, uma vez que os movimentos de cada indivíduo têm um efeito direto sobre os movimentos dos outros, de todo o grupo. Paulo Herkenhoff sublinha ainda o caráter de que o corpo coletivo pode também ser constituído de forças em conflito. Forças internas do Divisor devem se organizar para uma unidade produtiva do esforço. Antagonismos são dissolvidos na dinâmica interna da comunidade de participantes ou se revelam na direção da entropia do circuito. Pulsões desagregadoras levam o grande plano geométrico ao colapso, à queda dos participantes e frustra a possível harmonia social. O Divisor admite, portanto, a experiência da violência. Talvez a advertência de Herkenhoff seja a que mais possa aproximar o Divisor da experiência de um momento com o que atravessamos em 2020, no qual o espaço público brasileiro tem se caracterizado por forças em disputa e por ênfase em normativas de regramento. Trabalhar com arte sempre foi lidar com incertezas. Períodos de crise são oportunidades para reconsiderarmos nossas ações e as responsabilidades que temos como produtores de regimes de visibilidade, de espaços de fala e de silêncio, de espaços de participação. A prática artística não está desvinculada dos conflitos e dinâmicas do âmbito social e não tem sido indiferente às questões que o constituem. Como iremos retomar nossa prática artística no espaço público? Em que condições vamos imaginar o espaço público de outro modo? O que significa nos comprometermos com a vida do outro, próximo ou distante? O que uma prática artística que se volta para a participação e a cidadania pode aportar a partir de um ponto de ruptura trazido pela pandemia? São perguntas que permanecem a nos inquietar e para as quais não temos resposta no momento. O que a pandemia deixa claro é que é impossível vivermos sozinhos e que fora e dentro, público e privado, são instâncias cujas fronteiras se misturam, contaminam-se e, em palavras de Judith Butler, viver juntos, por mais difícil que possa ser, permanece sendo um imperativo ético e político. Por fim, aqui apresentamos as referências a partir das quais construímos esse artigo, também os nossos e-mails para podermos seguir essa conversa e o site do nosso grupo de pesquisa. Agradecemos mais uma vez esse momento e desejamos a todos e todas um ótimo encontro.